Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando ficaram a sós, os que estavam ao redor dele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é dado o mistério do reino de Deus. Para os de fora, tudo se põe em parábolas, a fim de que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Nosso Senhor, ele apresenta uma realidade dura quando, na, após a parábola dos terrenos, ele coloca isso, né? Estão ali os discípulos, aquela multidão, né? Diminui a quantidade de gente, mas ficam alguns, os 12 e outros, né? Coloca-se nessa realidade. Não é só os 12, são os 12 e os demais. E eles perguntam ao Jesus, querem saber por que foi aquilo, por que ele fala em parábolas, né? Porque, né? Nosso Senhor dá a eles a conhecer, né? O porquê. A eles, aquele mistério é expresso, é explicitado, né? Eles podem, ouvindo, entender aquilo de modo mais minucioso, entender aquilo que o Senhor quer falar, além das palavras, além daquele simbolismo, quer mostrar aquela realidade a qual o Senhor quer chegar e tocar. Mas aqueles que estão fora, né, só passantes, veem aquilo como uma história bonita, né, uma coisa assim, né? E tá aí algo bem forte, né, de saber quem somos nós. Porque quando a gente para e vê, né, tantas pessoas às vezes, né, que vêm, vai, que até frequentam a missa, que são de pastorais, que fazem isso, que fazem aquilo. Quantas dessas não simplesmente são passantes? Estão ali como uma multidão, né? Querem ver Jesus, ver quem é esse cara que fala bem, né? Pô, estão falando dele, né? Talvez hoje, né? Pô, caraca, né? Tá lá no Instagram, né? Quem é esse que, pô? E podemos ser assim, né? Também nós. Pô, caramba, que legal. É interessante, né? Ver aí. Pô, mas terminou. Tocou a bola, seguiu em frente. Mas não simplesmente demonstrou que o meu terreno é uma passagem, né? É como uma estrada, né? Tá pisado e eu vou para um lugar, ouço, escuto outro e é isso aí. Ou então meu terreno tá tão pedregoso que, pô, caramba, pô, caraca, pô, que legal. E, e aí, bom, vamos ali fazer não sei o quê, vamos fazer tal coisa e passou sem ter aquela realidade tocar, transformar, viver. Podemos ser como estes, né? Que simplesmente estão ali, aquecendo o banco da igreja e só. Isso é meramente de passagem. Né? O que quer dizer de passagem? Não significa que é necessário, é algo obrigatório, eu ser engajado, ter não sei quantas pastorais. Não. Mas eu deixar que eu me encontre com o Senhor na minha vida.
Quando eu não me encontro, não interessa. Eu posso fazer 1 milhão de coisas. Eu posso estar em todas as pastorais da igreja, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E ainda assim o Senhor ser de passagem na minha vida, né? Meu coração tá duro, eu continuo não entendendo nada. Eu não fico com o Senhor. Eu quero ser visto, eu quero, né? É só superficial. É no mais íntimo que o Senhor quer, né? O Senhor quer que nos abramos. Quer que o solo do nosso coração seja trabalhado para que possamos ficar. Se somos esses que ficam, saber ouvir o Senhor, saber entender o que o Senhor quer falar para mim, no que eu tenho que mudar, qual é o meu modo de agir, o que eu tenho que fazer, como eu posso ser modelado, como eu posso buscar ser diferente. Não é isso, né? É esse ato de mudança, de transformação, de ser mais. Tá aí essa correspondência a qual somos chamados a ter, a viver, a buscar. É algo que o Senhor nos chama. Estavam ali, né, estes com os 12 que queriam entender mais, entender melhor, saber não só ver, não só saber as palavras, não só saber qual é a passagem bíblica, qual é tal coisa, mas ter este enxergar no mais íntimo. O Senhor nos dá a conhecer. E este conhecer que leva para a vida, que leva à vida, que nos faz ter este crescimento, esta fortificação, né? Isso é algo que devemos buscar, né? A vida. Porque aqueles que são meros passantes, algo que nosso Senhor fala que parece ser duro, né? Ele apresenta para que, vendo, não consigam verdadeiramente enxergar. Eles só olhem, mas eles não compreendam, eles não. Ouvindo, eles não consigam entender. Seja apenas um sussurro, barulho, mas eu não consigo penetrar naquilo. Nossa, mas nosso Senhor não quer que as pessoas se convertam, que quer. E por isso nosso Senhor, ele insiste em pregar, insiste em anunciar. Mas a fé, este dom que é dado por Deus. Por isso que é um dom. É um dom, é uma virtude, né? Teologal. É Deus quem dá, é Deus quem age, é Deus quem coloca, né? Infunde em nós. Só que ela depende para crescer de nós. Claro que quem vai fazer crescer, quem vai fazer mais é sempre Deus. Só que depende da nossa cooperação, da nossa abertura, da nossa busca, do nosso empenho em pedir, do nosso empenho em nos esforçar para rezar, para manter, né, para cultivar aquilo, do nosso empenho em tirar as ervas, em apresentar as dores, porque só assim. Eu tenho que colocar um empenho, ainda que seja Deus que vai limpar as coisas, que vai curar as feridas, que vai transformar, né, com a sua graça, né? Vai dando a graça para revolver aquele solo para que de caminho se torne em um campo fecundo, que vai remover as pedras, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que abrir a porteira, eu tenho que, né, tentar tirar uma outra pedra. Também sou eu que eu tenho que fazer. Nosso Senhor quer.
se não se tem este querer, este buscar, não se tem conversão, não se tem crescimento na fé. Existe um mais, né? Um a mais, que se dá desse modo, né? Essa transformação. E por isso nosso Senhor quer que sejamos estes que são diferentes. Que sejamos estes a quem a semente penetra, fecunda, cresce e produz muito fruto. E como ser isso, né? Bom, algo que se deve buscar, né? Em primeiro lugar, é a abertura a Deus. E como ter abertura a Deus? Né? Como, né? Em primeiro lugar, a vida de oração. Quando a gente fala, né, da confissão, a confissão ela nos faz retornar ao estado de graça, ela nos faz retornar à comunhão com o Senhor, ela nos faz voltar a esta relação aberta com Deus, que deve ser cultivada. Né? Um dos padres, né, dos santos, que mais fala isso, né, que fala nesse sentido, né, é São Francisco de Sales, né? Ele apresenta que, de algum modo, algumas maneiras, também Santo Afonso, para que eu não caia no pecado, para que eu não me afaste de Deus, eu tenho que buscar rezar. Eles aconselham de modo particular ao menos 15 minutos de meditação. 15 minutos aonde eu me dedico a parar e entender. Parar e ouvir. Parar e ter este diálogo, este entendimento. Parar e buscar conhecer aquilo que o Senhor me diz. Sobre a minha vida, sobre aquilo que Ele quer de mim, sobre como eu devo, né? O ideal é meia hora, ao menos. São José Maria, os seus filhos pedem, né? Meia hora de manhã, meia hora à tarde, né? Pelo menos aos celibatários, aos padres, né? E isso é importante ver, né? Por que a meditação, né? Por que a vida de oração é tão importante? Porque ela fomenta, ela faz crescer. A oração, ela brota da fé, mas faz crescer a fé. É um ciclo, né? Deus coloca em mim a fé. Diante desta fé, eu busco esse relacionar-me com o Senhor, que se dá pela oração, e essa oração tem por fruto crescer a minha fé. E como eu cresço na fé, então eu cresço na minha vida de oração, porque eu quero mais comunhão com Deus. E este aumento na vida de oração faz crescer ainda mais a fé, que faz com que... E aí vai nesse ciclo. Esse ciclo, né? De dilatar. Só que para isso eu tenho que buscar, né? Como está a minha vida de oração, né? Como eu busco contemplar, conhecer, viver, né? O Santo Rosário diz São João Paulo II, né, na sua carta que abre o ano do Rosário, né? Rosário Virginis Maria, que o Rosário é esta oração vocal e contemplativa, meditativa. Porque no Rosário, ao mesmo tempo que temos as orações vocais, né? O Credo, Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, a ejaculatória. E eu também contemplo, eu também me coloco, né? Existem 3 modos, né, de rezar o Rosário, né? Como rezar o Rosário, como rezar, né, o Santo Terço, né? Primeiro, tendo atenção no que eu falo, é a oração vocal.
mas crescendo, ter atenção naquilo que eu contemplo. E uma das formas, né, que se dá é diante da beleza, né? Ou ver uma imagem, por exemplo, dos mistérios ajuda, né? Ou então ler uma passagem antes, né, que indique aquele mistério, uma breve explicação, né? Ou colocar intercalado antes de cada Pai Nosso e cada Ave Maria, né? Um pouco daquele mistério que vai ser contemplado. São meios, né? E aí eu posso vislumbrar, ter atenção diante daquilo que se coloca. A beleza, né, do arcanjo que vai à Virgem Maria, né, que a saúda, que apresenta a vontade de Deus, né, que ela, né, diante do seu se ingere o Salvador, né, a, a doçura daquela que se abre e quer fazer a vontade de Deus, quer saber o que Deus quer, o que é que ela deve fazer, como ela deve fazer. A beleza e o empenho, a abertura, né, à vontade de Deus em servir da Virgem Maria, que sai da Galileia, vai até Jerusalém, até a Judéia, né, as proximidades de Jerusalém, né, na região montanhosa, e ali serve a sua prima, né, Isabel, muitos quilômetros, né, por volta de 150 quilômetros, é coisa pra caramba, né, e ela está para servir. O menino que nasce, contemplar aquilo que vemos no Natal, poder tocar, né? Ele que vem a nós. O Senhor que é apresentado no templo, esse ato de apresentação, né? Onde, né, se tem esse ato de consagração, entrega a Deus aquilo que é de Deus. Ver que o Senhor do templo entra no templo. A beleza, né, de ver, né, o menino que aos 12 anos tem a dor da perda, mas ao mesmo tempo a alegria do reencontro, né, no templo, né, e ver aquilo que ele nos diz. Não sabias que deveria estar na casa de meu pai? Ver, né, a Virgem Maria, este encontro que ela nos leva a ter com o Senhor. Os mistérios dolorosos, né? O Senhor que se angustia, o Senhor que sofre o flagelo, o Senhor que é coroado de espinhos, toda a Via Crucis, o Senhor que toma a sua cruz e sobe o Monte Calvário. Esse ato de contemplar, né? Ver, entender aquilo que foi expresso nas tintas, daquilo que é anunciado, ver, tocar, entrar nesse mistério, né? E tendo a companhia da Virgem Maria por meio das orações, o Senhor que padece na cruz, que morre por amor a nós, aqueles que ali estavam, né? E depois prosseguir, né, diante do mistério da beleza, dos mistérios, né, da glória, os mistérios da vida pública de Jesus. Ter isso, né, este ato de entrar, conhecer, né? Mas também tem o sentido da oração de modo mais profundo, que é, em geral, indica-se a Sagrada Escritura para fazer a meditação. Também tem outros livros, né? São José Maria tem 3 livros, né, de pontos para meditar. Tem outros, né, que também se tem, né, outros livros, né? Santa Teresa coloca sempre, né, isso, né, o ter a companhia de um livro, né? Porque ali começa. É o fato que existe um peso que distorce, que é a curiosidade. O querer saber o que vem depois e isso não levar à oração, né?
Mas quando a gente entende, vê algo e para, né? Como é, por exemplo, meditar os evangelhos, ver a vida de Jesus, trazer aquilo para a nossa vida, nos transformar, ter esse ato de penetrar, né, os sentidos, crescer, ver que aquilo que o nosso Senhor está anunciando é trazido para mim e me move e me alimenta. Aquilo que se concretiza, a voz é dado conhecer, e eu posso ver naquilo que está sendo expresso, naquilo que está sendo apresentado, né? Eu entro no Evangelho, eu toco o Evangelho entra em mim e me transforma, de modo que eu ouça e aquilo que eu ouvi mude, fecunde, transforme o meu coração. Aquilo que eu vi, consegui contemplar, não com os olhos humanos somente, mas com os olhos da fé. E aí eu vejo, né, ter este toque. Eu sabia, mas agora eu sei. Eu consigo, né, penetrar. Eu consigo tocar com a minha vida aquilo que está sendo anunciado, né? E aí eu vou crescendo. Crescendo no entendimento mais profundo. Crescendo no amor mais pleno. Deixando ser encharcado por Deus, embebido, transformado, gerado. Eis o que o Senhor coloca para nós, né? Como o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer. E vemos isso, né? Essa beleza a qual o Senhor nos ensina, né? Nos ensina a rezar, nos ensina a penetrar, quer que tenhamos esta proximidade, esta relação, esse ato de transformação, ter esta intimidade para que eu possa verdadeiramente ver, conhecer, né? E para isso, além da vida de oração, né? Da vida de meditação, também pequenos atos de piedade, né? Piedade pueril, ou seja, piedade como que de criança, ter este trato, né? Nosso Senhor nos diz nos evangelhos, se não se fizerdes pequenos como estas crianças, não entrareis no reino dos céus. Senão, né, ter esse ato de ser uma criança nos braços do Senhor, buscar esta pureza. Me recordo, né, há pouco tempo, né, indo na casa de uma família, uma criança, né, ali, querendo brincar e tal, a simplicidade, né, o querer estar junto, e o modo afável, né, de uma pessoa que era mais velha, né, mas ela tão próxima, né, tão... E o modo como lidava, como tratava, o modo como agia, né, fez com que aquela criança dissesse algo que de alguma forma espante, mas alguma forma que é resplandecente, né? Ah, mas ela também é uma criança. E que beleza, né, receber este elogio, ter esse ato puro, ou seja, este ato de querer encontrar Deus. Às vezes, na dureza, na angústia, na tribulação, na dor, ser também como uma criança que se abre. Às vezes é mais duro, tem medo diante das dores, das angústias, mas se abre e pode tocar, pode ver o Senhor. Assim devemos ser nós, também crianças. Crianças que se abrem, que buscam ver, que buscam tocar, diante dessa simplicidade, né? No modo de agir. E ter esta
piedade é isso, né? O poder ir no Santíssimo, o poder contemplar e beijar uma imagem, lembrando da Virgem Maria, lembrando daquele santo de devoção, lembrando de Nosso Senhor, né? O chorar, deixar chorar, transparecer as emoções, transparecer esta transparecer esta união, esta abertura a Deus, aquilo que toca. Ainda que talvez não tenha motivo, o transbordar, né? O querer essa presença. Isso é belo. É belo e devemos nós também buscar assim agir. É belo e também devemos nós assim deixar nos tocar. Isso que o Senhor espera de nós. Essa abertura, né? Essa transformação. Nós poderíamos talvez ainda, né? Nesse final de meditação, nos questionar como meditar, né? Creio que já talvez tenha falado em alguma meditação, mas ou como meditar, primeiro, começando pela Sagrada Escritura, pegar, né? Talvez de modo sequencial, não só para saber ler o Evangelho, não, para penetrar, né? Para saber o que vai sendo, o que vai acontecendo de modo sucessivo, para saber me localizar e pegar uma passagem que não seja longa, porque o Evangelho ele não foi feito, a Sagrada Escritura não foi feita para ela ser somente terminada, eu ler e conhecer e saber. Não. Ela foi feita para nos alimentar. Alimentar o nosso coração de Deus. Deixar que Ele penetre, que Ele entre, que Ele tenha essa intimidade. E por isso ler, me recordo dessas palavras, né, quando eu era bem mais novo, da minha mãe falando isso, né? Não adianta só ler. Foi uma das coisas que só muito tempo depois eu entendi, é verdade, não era para me ler correndo, como um livro que eu quero acabar, né? Esse ato de penetrar, né? De deixar-se tocar, ler, reler e ver, né? Aquilo que está sendo dito, como eu estou ali dentro, e depois ver, né? Esta realidade. Que realidade o Senhor quer que eu veja? Pedir, né? E falar com o Senhor como está a minha disposição hoje, diante daquilo que Ele quer, se eu estou duro, se eu estou bem, né? Falar. Ter este encontro com Deus, esta proximidade com o Senhor, ter esta relação, né? Íntima, profunda, penetrante. O Senhor já sabe tudo, mas Ele quer ouvir de nós. É como talvez um pai que sabe já o que o filho fez, o que o filho aprontou, mas quer ouvir dele. Quer ouvir dele. Como está o coração? Como está, né? Abrir-se. Abrir-se com o Senhor. E assim veremos, né? Aquilo que o Senhor expressa e nos ensina. A vós foi dado conhecer. O Senhor nos diz isso, né? E é belo ver aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor nos diz, né? A vós é confiado o mistério do reino de Deus. Que possamos nós também assim colocar, né? Entender, deixar que a fé, que o reino cresça em nós. A Virgem Maria, ela assim o fez. Ela ouviu, guardou e rendeu muito, muito fruto, muito mais que 100 por um.
porque ela soube verdadeiramente deixar que o Senhor gerasse, germinasse, transformasse a sua vida. Foi inteiramente entregue ao Senhor. Que nós possamos aprender com esta nossa boa mãe, a também ouvir, guardar e deixar, né, que o Senhor faça crescer na terra do nosso coração, né, a semente do reino que germine, que transforme, que eleve, né, nos eleve para esta unidade com Ele. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.